Olá, sejam bem-vindos aqui a mais uma live da série Terapeuta em Ação. Nessa série, eu trago terapeutas formados pelo FT Pro, que já vem atendendo clientes pagantes, já vem atuando profissionalmente, e a gente vai fazer aqui estudos de casos de atendimento, ou seja, situações reais de clientes que foram atendidos no trabalho terapêutico com a técnica da FT e que tiveram bons resultados. E a gente vai esmiuçar as histórias, compartilhar como é que o trabalho foi conduzido, tanto para você que busca ser um terapeuta de EFT, entender melhor como é que funciona o processo, como é que você pode ajudar pessoas, como também para você que busca autoconhecimento, que busca autocura, entender como é que essa ferramenta pode te ajudar. Então é isso. A terapeuta convidada de hoje é a Helenita, e ela escolheu um caso aqui, né, de uma pessoa que perdeu o bebê e que ela ajudou a superar esse trauma com a técnica da EFT. A gente vai se aprofundar nesse assunto. Deixa eu colocar ela aqui na live junto comigo. Oi, Lenita, boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa série Terapeuta em Ação. E obrigado por ter aceito aqui o convite. Eu que agradeço, André. Sempre é um prazer muito grande de participar das suas lives. Maravilha. Queria saber, antes da gente começar a entrar no assunto, quando foi que você fez o EFT Pro e quando foi que você começou a atuar como terapeuta? Eu fiz com você o EFT, acho que foi em 2018. Aí eu comecei a atuar como terapeuta, voltei para o mercado corporativo, desisti do mercado corporativo e agora só estou como terapeuta, há 3 anos. Maravilha. Então, já há 3 anos atuando, exclusivamente Todos são como 5 terapeuta. anos, né? Todos são 5 anos, 3 anos exclusivamente como terapeuta de EFT, saiu do mercado corporativo. Bom, eu sempre dou esse preâmbulo aqui para as pessoas entenderem que tem gente vindo de todos os tipos de profissões anteriores e atuando aqui com a terapia, né, com a técnica da EFT. Então vamos lá, quero fazer um estudo de caso com você, né, numa pessoa que você atendeu. Então eu queria que você falasse qual foi o caso, qual foi a queixa que a pessoa trouxe. A gente vai esmiuçar, tá? É tudo assim no detalhe. Então vou fazer perguntas também, às vezes vou interromper para poder acrescentar algum comentário meu, porque são coisas que eu quero que as pessoas entendam, que a audiência entenda, para que elas tenham também um aprendizado com esses casos que a gente traz para cá, tá bom? Então, claro, com certeza. Bom, essa minha cliente, ela tem 23 anos, ela veio com um quadro de depressão severa, tá? Ela tinha crises de choro, eu fiz aqui uma ficha técnica, então eu vou dar uma seguida no meu roteiro, tá? Crise de choro, ela não saía mais do quarto, ela tinha falta de ar, toda aqueles sintomas da depressão. Quando ela tinha as crises fortes, ela se beliscava, ela se machucava bastante, então ela se feria e se violentava fisicamente, tá? E ela ficava paralisada. Então, ela tinha um bom emprego, ela não tinha um bom emprego, ela tinha um emprego tóxico. Eu vou dar uma introdução para vocês entenderem, né, o quadro dela. Ela trabalhava com cobrança, com essas pessoas que ficam fazendo cobrança de dívida de carro, né, de quem fez financiamento e não pode pagar. Então, é um ambiente extremamente difícil, carro, banco, tá? E ela vinha nesse trabalho há 5 anos e ela tinha era um processo que todos os dias ela ouvia xingamento dos clientes por fazer a cobrança. Bom, ela chegou até mim, já com essa depressão, porque ela havia perdido o bebê dela. E foi assim, dos quadros do qual eu atendi até hoje, André, eu considero o mais impactante em termos de terapeuta. Acho que foi um dos casos assim mais severos que eu já atendi. O que aconteceu? Ela estava grávida. Deixa eu só te perguntar. Desculpa. Ela mesma que buscou ajuda, que entrou em contato com você, ou foi alguém que intermediou, que pediu para ela entrar em contato? A mãe dela entrou em contato comigo, explicando a situação da filha. E aí eu dei meu telefone, passei todos os contatos, ela me ligou. Já na primeira consulta que nós fizemos, quando ela me contou a situação do que havia acontecido com ela, né? E ela me contou todo o quadro que ela tinha passado, do trauma que ela havia passado com a perda desse bebê, pela forma como aconteceu, né? Aí nós marcamos de trabalhar as 10 sessões para que nós conseguíssemos, né? Tirar, pelo menos minimizar o estado que ela estava para um estado hoje extremamente satisfatório.
naquele certo. momento. Ela já conhecia a técnica da EFT? Por que que ela procurou Não, você? não conhecia nada. Porque a E por que que mãe ela dela procurou? me conhece e sabe que eu sou terapeuta, mas não conhecia a técnica, não sabia nada. Ah, a Helenita é terapeuta, eu a conheço e eu vou atendê-la, né? Eu queria uma informação, eu falei, olha, diante do quadro da sua filha, eu preciso que ela me ligue, né, para que nós possamos conversar. E foi assim que Tá, aconteceu. No dia vamos, seguinte que eu indiquei, deixa eu que eu, pontuar, deixa eu ir pontuando, tá? Sei que você claro, está aí querendo já uhum, explicar tudo, mas vamos lá, vamos devagar. Eu falei que eu vou fazer algumas intervenções para explicar tá, algumas coisas. Foi muito importante você ter falado para a mãe dela, para dar o contato para ela, para a filha isso, ligar para você e iniciar o isso, tratamento. Por quê? O que acontece muitas vezes? Familiares, né, o marido, a esposa, daquela pessoa que está ali mais adoecida, entram em contato com o terapeuta, perde um monte de tempo isso, explicando e falando e perguntando como é que é o trabalho e se você faz enfim. uhum, E aquela pessoa que está ali adoecida, às vezes ela não quer fazer o trabalho, ela não está com isso. vontade de fazer. Quem está com vontade, quem quer fazer o trabalho é o familiar e não a pessoa que está ali, que está sofrendo. Ela não está interessada Uhum. porque não conhece ou porque está se auto-sabotando, enfim, por uma série de razões. Então, se é uma pessoa adulta, é muito importante que ela faça um movimento de buscar, de falar com o terapeuta, né? Ainda que seja um filho, né? Vou dar um exemplo agora há pouco tempo, teve uma que mandou e-mail para mim, porque meu filho está com um quadro emocional muito complicado, já está com 20, sei lá, 28 anos, e eu fui uma mãe muito assim, muito rígida, eu sei que as sequelas que ele tem é disso e disso. Aí eu respondi para ela assim, mas ele quer fazer o trabalho terapêutico, ele já é adulto, ele pode entrar em contato comigo. Não, ele quer sim, eu vou conversar com ele, eu espero que ele queira. Nossa, aí, Eu aí trocou um espero, monte, né? trocou um monte de mensagem comigo, falando, olha, ele é que tem que entrar em contato. E aí, Uhum. quando abriu vaga na minha agenda, que eu disse, vai ter vaga agora na semana que vem, segunda-feira, tal, veja, passa para ele entrar em contato comigo. Aí, quando chegou nesse ponto, aí ela respondeu e-mail para mim, ele falou que não quer, que Que tá não bem, quer. falou que queria, mas que... Pois é, então, assim, você tem que fazer com que o familiar que está entrando em contato entenda que a pessoa é que deve tomar essa iniciativa de entrar em contato. Senão era possível até que você marcasse com essa mãe e ela não comparecesse na sessão, ela simplesmente faltasse, né? Ia acontecer algo assim, né? Então, que bom que ela entrou em Nesse contato. caso, Ela entrou em nesse contato. caso, Então, já é um sinal de que ela queria realmente uma ajuda. ela já havia procurado outros tipos de terapias, as Tá. terapias convencionais, e não havia dado resultado. Hum. E a Há mãe, quanto tempo já ela estava nesse quadro? os 2 meses. Dois A meses. ansiedade, todo esse processo, ela já vinha antes, mas o quadro grave, ela estava há Que, 2 meses. que culminou com a perda do bebê. Então, ela já vinha num É, processo de ela vinha. ansiedade, já Isso, vinha num emprego que era tóxico, e isso. somado a isso veio essa perda. Isso, Ok? exatamente. Que culminou aí com a depressão mais severa, pela forma como aconteceu toda a história dessa paciente de perder o bebê. Tá? Uhum. Certo, ok. Vamos lá. Pode continuar. Então, ela chegou para mim, ela entrou em contato, nós conversamos. A mãe dela já tinha me contado a história, né? Eu já sabia do que se tratava, de como que tinha acontecido essa perda, mas quando eu conversei com ela, foi uma situação assim muito difícil para mim, que sou mãe, né? Entender, Imagina. não só entender, mas tentá-la ajudar naquele momento. Então, aconteceu o seguinte: ela foi fazer a ecografia, era um momento feliz, ela estava com quase 4 meses, e estava completando o 4 mês de gravidez, foi fazer uma ecografia, estava marcada a ecografia para definir, para saber o sexo do bebê. Na hora que ela estava sentada na sala de espera, ela sentiu um sangramento. Até comentou com a mãe falou: eu acho que isso é normal, mas a gente vai entrar no consultório, você conversa com o médico. Ela entrou, colocou a camisola e sentiu vontade de ir no banheiro. Quando ela foi ao banheiro, na clínica, ela abortou a criança. E foi Nossa. um desespero tão grande, André, que ela apertou a descarga.
Então, foi uma sucessão de coisas acontecendo para que ela não sabia o que estava acontecendo, era o primeiro filho, com 23 anos, extremamente feliz com a gravidez, os pais felizes com a gravidez, né? Os avós, né? Estavam felizes também, ela estava acompanhada da mãe dela, e ela foi fazer o exame, que era um momento de felicidade, sentiu um desconforto, foi até o banheiro, e quando ela chegou no banheiro, ela teve o aborto. O médico que estava no atendimento, nem ele conseguiu prestar o socorro na forma, porque para ele também foi uma situação, nunca havia acontecido isso na história da clínica e nem com ele como médico. Algo Né? completamente inesperado, né? Completamente. Completamente inesperado, e o choque, né, de você ver o seu bebê, de você passar por aquele processo, e no desespero de colocar a mão, sabe, apertou a descarga. E aí, André, é assim uma situação extremamente difícil. Uma menina com 23 anos passar por um processo de trauma. Perder um filho, né, em qualquer fase, né, você não completar a sua gestação, já é um processo muito difícil. É Né? traumático. A Já gente é pega. traumático. E é importante que as mulheres entendam isso, né? Porque tem pessoas que a gente vai atender na terapia que vem trazendo assuntos que não tem nada a ver com perda de bebê. Às vezes a pessoa está com quadro de ansiedade, está com depressão, se ela está com alguma dificuldade. E aí a gente vai fazendo um trabalho terapêutico que descobre que tem ainda um luto de uma perda de um bebê que ainda estava em gestação e que a pessoa não se libertou ainda e que ela nunca tratou isso, nunca pensou nem em abordar essa questão, porque assim já faz tempo, parece que está esquecido, mas não está, está lá no inconsciente, né? Fica ali gerando uma dor, um luto, um sentimento de perda. E se isso não é devidamente trabalhado e tratado, vira depois alguma doença, pode contribuir para uma depressão, gera alguma dificuldade depois, emocional ou até mesmo de saúde física na vida dessa mulher depois de um tempo, né? Então, em qualquer caso, já seria uma situação difícil, é uma perda de um bebê, né? Mas nessa circunstância foi particularmente traumático. Eu acho que é importante também a gente colocar, porque há uma concepção de que a gente acha que a gente é forte, que a gente vai dar conta e que o tempo cura tudo. Eu escuto muito isso nos processos, né? Ah, eu não procurei ajuda porque eu sei que o tempo vai colocar todas as coisas nos lugares, né? Vai curar. E aí o que aconteceu? Ela foi procurar a terapia convencional, que é uma terapia um pouco mais prolongada, não conseguiu tirá-la daquele estado que ela estava por causa do trauma, porque ela não tinha, ela sempre tinha as memórias daquele momento que aconteceu, né? Já começando a fazer um enxoval do bebê, todas essas situações. Então, ela chegava em casa, ela olhava aquilo, ela era a memória que voltava para aquela cena que estava acontecendo. Né? Uhum. Então, esse foi um ponto que eu gosto muito de ressaltar, André, que as pessoas precisam procurar ajudas e que os eventos traumáticos, eles ficam guardados. E que, às vezes, a gente pensa que não fez, né, que não é porque não apareceu fisicamente, que você não teve aquele trauma, que você não sofreu aquela situação, né? As pessoas não sabem nem o que é superar uma dor, elas nem têm essa compreensão muitas vezes do que é a diferença entre você guardar uma dor, porque fica parecendo também que é normal. Não, mas é normal, se eu tiver essa perda, eu vou sentir essa dor para o resto da vida. E, na verdade, não. Você pode se curar, superar e passar para um outro estado, que é o estado de aceitação plena, onde não tem mais a dor. Você passou pela experiência, você tem a memória do que aconteceu, mas você entra em outra frequência, não mais a frequência da tristeza, da perda, do luto, mas uma frequência de aceitação, que é um sentimento de paz e uma compreensão, né, de que foi do jeito que foi, da melhor forma que poderia ter sido, e a vida continua, porque aí a pessoa tá pronta, depois que isso acontece, depois que esse estado é alcançado, para viver a vida, para ter um outro filho, para não ficar carregando essa dor e gerando doença, Isso. e está resolvida aquela situação. E a conexão com essa criança, né, com esse bebê que foi para outra dimensão, ela vai continuar, mas é uma dimensão agora não baseada mais em sofrimento, mas uma conexão de amor, uma conexão de carinho, uma conexão de um sentimento bom com relação àquela alma, né,
aquela criatura que estava vindo para esse mundo e de repente foi embora de uma forma tão abrupta, não fica mais uma ligação de dor, e sim uma ligação boa, de sensação boa, de sentimento bom com aquele filho que não teve a chance de nascer. De nascer, isso mesmo. Então, assim, André, quando ela chegou até mim, então ela já estava nesse quadro. O que eu fiz, André? Antes de começar a fazer o tratamento, basicamente, usando a FT para esse evento específico, eu fiz uma anamnese, eu fui conhecer a história da vida dessa menina. Então, ela tinha uma história de bastante episódios de perdas na família, que foram perdas traumáticas para ela. Né? O que aconteceu? A mãe dela, quando ela era criança, tinha um quadro também de depressão severa. E ela passou por muito tempo ficando fechada num quarto com a mãe, totalmente com a luz apagada, as cortinas fechadas e tudo, e ela deitadinha com a mãe, tipo, para proteger e cuidar, como se a mãe, para a mãe não cometer um suicídio, não fazer uma outra situação. Então, a senhora era criança? Ela tinha 5, 6, a partir dos 5 anos de idade. Então, ela foi num quadro de depressão que ela conviveu com aquilo. E ela tinha a responsabilidade, André, de ficar quietinha para ficar com a mãe. Então, ela não dava trabalho, ela ficava ali. A mãe era a única pessoa que deixava ela entrar no quarto, era essa filha. A avó dela, a mãe da mãe, quando ela estava com 9 anos, e também ela acompanhou a doença da avó, a doença da avó, ela teve câncer no reto, no útero e no esôfago. E ela conviveu com toda essa cena do tratamento, do câncer, né, provocando buracos no corpo, feridas, e ela pequena, já com 9 anos de idade, convivendo com esse familiar, que era a avó querida dela, né, passando por esse processo. A avó veio a falecer, o evento também foi traumático, né, do velório, de uma criança participar. Então, ela teve vários eventos dentro da vida dela de luto, de perdas. A mãe sempre com aquela... Só essa questão dela ter uma mãe com depressão assim profunda dentro do quarto, e ela com 4, 5 anos de idade, né, tão pequenininha, eu percebo aqui, eu tenho um filho de 5 anos, né, que é uma criança de 5 anos que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa da presença do pai, da mãe. E aí inverte os papéis, a mãe precisando de cuidado e essa criança, coitada, ela não tem a mínima condição de cuidar dessa mãe. Né? E nem a responsabilidade. Né? E aí ela vai ali, muitas vezes, desenvolver um sentimento também de abandono. Inverte o papel e não recebeu a atenção que uma criança precisa daquela idade. E ali já vai construindo o quadro dela de depressão, que só vai se manifestar na vida adulta por algum gatilho, por alguma situação que vai acontecer, né? Isso mesmo. Então, quando depois que ela já tinha passado por isso, na fase um pouco mais de 17, 18 anos, ela vem ter um namorado fixo de quase 3 anos, que frequentava a casa, que era a promessa de casamento, né? A primeira paixão, aquele primeiro amor, e ela de novo descobre que o namorado dela já fazia um tempo vinha traindo, e ela sofreu de novo um novo golpe. Né? Aí supera de novo mais esse trauma, daí tem um novo namorado, esse namorado já tem uma história diferente, já é um companheiro bacana e tal, ela engravida, e acontece essa situação da perda do bebê. Então, ela vem de um histórico familiar, ela vem, como você comentou, desse histórico da ansiedade dentro de casa, né? Ela já vem dentro, tendo referências da tristeza, né? Apesar de ter uma família extremamente estruturada, no sentido de pai, mãe, os irmãos terem convivência, a mãe tinha esse quadro, né? E ela foi submetida a isso durante todo esse processo. Então, quando ela chegou a mim, por isso que o estado dela já estava muito grande. Ela já havia tentado as terapias convencionais para tratar desses outros episódios, mas com baixo resultado para aquilo que ela esperava na vida. Né?
que é que ela sentia assim? Que ela só falava sobre os problemas, mas não resolvia? Entendia onde é que estavam as dores, mas não saía do lugar no trabalho, nos trabalhos Assim, convencionais? o que ela comentou comigo é que não entraram na profundidade de todos esses eventos que ela trouxe para a gente, né? Que ela trouxe Uhum. para mim. Então, não foi averiguado todos esses episódios. Eles tratavam, sim, da ansiedade. Ah, você está com ansiedade, você trabalha num ambiente tóxico, você tem isso. Ela chegou até a se submeter a tomar alguns remédios, mas percebeu que aquilo não causava nenhuma melhora. Uhum. Porque não entrava. Aí ela foi ficando pior, pior o evento, ela acabou sendo despedida desse trabalho que ela estava, ela entrou de férias, quando voltou das férias foi despedida, mas ela já estava dentro daquele quarto fechado, naquela crise de choro, sem vontade de nada na vida, e ela tinha crises de ansiedade tão forte, André, que ela se beliscava, ela se torturava, ela se machucava. E Uhum. tinha crises de choro, assim, durante muito tempo, sabe? Os pais Olha estavam só, até assustados. deixa eu dar mais uma explicação aqui que eu acho interessante, né? Então, quadros de ansiedade levam a diferentes comportamentos. As pessoas manifestam isso de diferentes Isso. formas. Então, no caso dela, tinha se machucar. Tem pessoas que cortam o próprio cabelo, que tem até nome. Sim. Para cada sintomatologia dessa, se coloca um rótulo ali, né? Uhum. Tricô, alguma coisa que eu esqueci o nome agora. Tem pessoas que arrancam o próprio cabelo, cortam o cabelo, tem pessoas que se machucam, tem pessoas que desenvolvem algum outro tipo de toque de limpeza, ou de verificar se as coisas estão fechadas, e vai lá e verifica 10 vezes, né? Há Isso. manias e toques e compulsões também, que pode ser compulsão por comida, pode ser algum vício. Então, os quadros de ansiedade levam a vários tipos de manifestação, né, de comportamentos disfuncionais. E quando a gente vai também observar a ansiedade, o que é que tem por trás dela? Emoções do passado mal resolvidas. Aí você Isso. vai encontrar abandono, você vai encontrar rejeição, você vai encontrar traumas que a pessoa vivenciou, que foram se somando, foram gerando um medo interno, uma insegurança que vira ansiedade, que deságua em comportamento disfuncional. E, e observando esse caso aí que você está falando, né, o fato dela ter entrado num emprego tóxico, na minha visão, já é um reflexo da Sim. programação que ela se submeteu na infância, né? De todas as emoções ali mal resolvidas na infância, e de repente ela, de forma inconsciente, escolhe para um lugar que também não é saudável, que não é um ambiente onde ela vai ter uma paz, uma harmonia, porque ela já estava em desequilíbrio e levou ela a Sim. fazer essa escolha. Na minha visão, É isso funciona mesmo. assim, né? E esses quadros, né, André, muitas vezes levam à questão de suicídio, né? Porque as pessoas vêm sem esse processo de conseguir resolver, ficam com pensamentos, muitas vezes, e até às vezes chegam às vias de fato em função de não Se não buscar. for Então, se tratado, não se não for, cuidar, né? é Com muito certeza. sério, né? Então, quando eu defini o protocolo terapêutico dela, eu não comecei pelo evento do bebê, que era a queixa principal dela, né? Uhum. Eu fui lá no comecinho. Eu comecei no primeiro evento, antes de mexer com o quadro depressivo da mãe, eu fui no evento da avó. Tá. Porque no momento em que ela estava me contando esse episódio, foram os momentos onde ela expressou assim, muito mais tristeza, mais traumas. Então, nós pegamos, André, fato por fato daquele evento da avó, episódio por episódio. O Da momento em que a avó perda. estava doente, Tá. desde o momento em que a avó estava doente, e a visão que ela tinha da avó, como é que ela brincava na casa da avó, como é que ela via a avó doente até chegar o dia da morte, chegar o dia do velório e depois voltar para casa depois do velório. Sem a avó Então, em nós, casa, né? sem a avó em casa. E aí Né? você foi aplicando a FT para ir limpando cada memória, cada Cada lembrança, cada memória. situação, né? Desde Isso. aquelas imagens da avó doente, que deve ter também impactado ela, Uhum. as imagens depois do adoecimento mais profundo, hospital, momento da morte, velório.
Então, fez um trabalho aí amplo, com a técnica da EFT, de limpando cada detalhe desse, para superar esse trauma da perda da avó. A avó tinha deixado um anel para ela, e ela até, ela tinha 9 anos quando a avó faleceu, ela tem 23 agora, até a data que nós começamos a mexer, ela nunca tinha colocado esse anel da avó na mão. Ela não conseguia. A memória para ela sempre vinha a memória daquele momento do velório, das pessoas chorando, do evento, né? Da avó sendo enterrada. Então, nós, pedaço por pedaço, para você ter uma ideia, André, até a cor da roupa dela, a cor da calça que ela estava vestida, a cor da bota, as roupas das pessoas, as cores que estavam no local, a gente trabalhou. Porque ela sempre falava, isso aqui eu não vejo mais, mas eu vejo tal coisa. Então, a gente foi trabalhando em todos os aspectos, os eventos específicos que tinham ali. E isso é uma coisa muito importante para o terapeuta ter essa consciência, essa noção, para ele gerar um bom resultado na terapia. Você é uma pessoa que tem esse esclarecimento. Alguns terapeutas de EFT, que não se aprofundam muito na ferramenta, muitas vezes podem negligenciar esses detalhes, deixando essas feridas ainda, essas marcas emocionais nesses detalhes, sem serem tratadas com a técnica da EFT. Você, como já tem essa visão e tem essa experiência, conseguiu fazer uma limpeza bem detalhada e bem aprofundada para ela superar esse trauma da perda da avó. E assim, é tão apaixonante a EFT, né, André? Eu não preciso te dizer o quanto eu sou apaixonada por essa técnica, porque você pega um quadro desse, você vê como a pessoa chegou para você, como ela sai daquela sessão. Foi presencial ou foi online? Online. Eu praticamente não faço atendimento presencial, muito raramente. E assim, a gente trabalhou em 2 sessões desse evento. Nós trabalhamos até o momento em que ela falou que ela não estava tudo tranquilo. Na sessão seguinte, eu voltei novamente para esses eventos, como eu te falei, da cor da roupa. Então, ela lembrava, por exemplo, a botinha que ela estava andando no cemitério para enterrar a avó. A gente trabalhou todos os eventos. E isso, né, esses detalhezinhos, às vezes a pessoa fala assim, parece que não tem muita importância, mas aquilo tem alguma carga emocional ali, que às vezes não é tão intensa, e às vezes o terapeuta, por não ser tão intenso, ele não consegue ver que aquilo é importante. Né? Mas cada detalhe desse, ele certamente vinha associado com alguma emoção, mesmo que não tão intensa, mas que foi importante de você observar e trabalhar. Isso. Depois, André, só com esse evento, ela já melhorou o quadro da ansiedade dela. Só com esse evento, ela reduziu muito. Ela ainda tinha essas crises, mas ela já não tinha na intensidade que ela estava apresentando. Então, assim, se ela tinha 3, 4 vezes durante o dia, as crises dela, passou para uma vez e ela já estava mais controlada. Aí nós fomos para o evento, saímos desse evento da avó e fomos para o evento da mãe. As pessoas falaram, mas por que você não optou pelo evento da mãe? Exatamente pelo que você falou no começo. Ela fez o papel de mãe, né, naquele momento, tendo a responsabilidade de conduzir a mãe à saúde, porque ela se achava que se ela saísse dali, a mãe ia morrer. Então, eu trabalhei a perda primeiro, e depois eu trabalhei esse ponto da mãe dela. Também foram mais 2 sessões que nós trabalhamos. Também trabalhamos todos os eventos específicos, o que ela escutava, como é que era dentro desse quarto, dentro desse silêncio, o que ficava passando. E ela lembrava muito da cortina azul, que era o que ela via, que tinha uma claridade pequenininha, porque era durante o dia, né? Ainda tinha claridade do dia, da luz do dia. Então, até isso nós trabalhamos. Quando nós chegamos... Ela sentia pena da mãe dela, quando ela lembrava disso? Pena? Sim. Ela sentia medo de que a mãe morresse. Medo de que a mãe morresse. Então, ela conviveu. Que é bem comum sentir dó e sentir pena, né? Isso. Ela tinha medo, e este medo fazia com que ela não tivesse movimentos muito grandes na vida, em função de proteger a mãe para não acontecer nada, né? Então, ela, como a filha menor, ela era a caçula, que assumiu esse papel dentro de casa. E aí, nós trabalhamos todos os eventos.
tudo, André. Foi, assim, uma sessão muito linda que nós fizemos, porque ela como voltando a ser criança, olhando para ela com aquela visão de 5 e 6 anos, relatando as memórias ainda muito limpas, ainda na cabeça dela, de como que a mãe ficava, como que a mãe ficava com ela. Então, elas passavam horas, 8 horas, 9 horas dentro do quarto sem conversar. Levantava para comer, voltava, deitava, sabe, com aquela sem ter aquele contato, e ela quietinha ali, ela entendia aquele papel, ela não fazia, né, nenhum tipo de situação que a mãe ficasse triste. Então, ela se comportava para deixar a mãe feliz. Então, esses eventos, André, quando nós trabalhamos esses eventos, foi aí que nós conseguimos entrar no evento do trauma, que foi o evento do neném. Ela já estava extremamente equilibrada, ela já tinha saído do quarto, ela já estava voltando à atividade dela, ela já estava começando a... Aí, quando nós entramos, as dores que ela sentia em relação àquela perda, aquela queixa do bebê, a todo aquele trauma, ele já estava numa intensidade menor. E é isso que é importante a gente colocar, porque o que eu vejo nos meus alunos também lá da formação lá de terapeutas, que muitas vezes esses detalhes, como você comentou, as pessoas elas vão direto para o evento, elas não vão pelas bordas, né? Não enxergam, não fazem uma escuta ativa para entender qual é a dor daquele cliente, né? E vão direto naquele evento principal. E aí a pessoa tem aquela melhora, mas ela está maquiada. Não aprofundou não o trabalho. Aprofundou, né? Porque as Até dores... melhora, mas precisaria, né, se a gente desse uma atenção maior, se aprofundar no passado, né? Então, quando nós chegamos nesses 2 eventos, eu já percebi que ela estava num estágio melhor, ela já estava emocionalmente mais equilibrada para que nós pudéssemos entrar, então, naquele evento do trauma, né? Reviver cada passo. E o que eu fiz? A gente reviveu passo a passo, desde a hora que ela saiu de casa para ir para a clínica, o carro que ela foi, como é que era a porta da clínica, a cor da parede. Assim, nós somos no detalhe do detalhe do detalhe, até a hora que nós entramos para ela fazer a ecografia, né? A cena do banheiro, a cena da descarga. Então, foi uma emoção muito forte trabalhar com esses eventos, relatar o passo a passo. E depois, André, a saída disso, porque ela teve que voltar para casa. Ela teve que ligar para o namorado, contar o que tinha acontecido. O pai e a mãe dentro do carro, sem reação porque é um impacto, né? É a forma como aconteceu. Então, assim, nós trabalhamos pedaço por pedaço. Quando nós chegamos, André, nesse detalhamento lá da clínica, eu vou dizer para você que ali eu sempre tive a certeza da FT, mas ali, André, eu comprovei assim, a eficácia dessa técnica. Porque em 8 sessões, André, essa pessoa voltou para a vida. Ela hoje, ela arranjou outro emprego, ela é formada em fotografia, está com eventos de fotografia. Me contou hoje que ela fechou um evento já para janeiro, que vai ganhar um valor lá que ela sempre sonhou. Então, ela voltou, uma pessoa de 23 anos, uma menina linda, com uma vida, com uma intensidade da vida, André, fantástica. Ela passa uma energia linda, mas estava lá adormecido, murchando aquela pessoa por todos esses traumas que ela passou. Sim, sim. E aí a importância, né, também da gente fazer, ao invés de fazer atendimento avulso, sessão pontual, porque, olha só, se você fizesse um atendimento avulso, como muitas pessoas fazem, essa moça, ela ia procurar você, ia ser trabalhado esse luto, dessa perda, esse trauma, e provavelmente não ia se aprofundar em tudo que você conseguiu trabalhar, porque você fez um trabalho terapêutico, né, de 10 sessões ali para acompanhar, justamente para ter esse tempo de fazer essa investigação, ir mais fundo no processo. Então, se a pessoa vem para uma perda e trabalha só a perda, ela ia ter um ganho, mas ia ser um ganho muito parcial. Ia ser um ganho muito aquém do potencial, não ia transformar a vida dela tanto quanto aconteceu, né? Porque você seguiu essa
essa linha de fazer um trabalho um pouco mais aprofundado e lá no passado. E é interessante isso, porque procurar, né, mesmo quando tem um trauma muito evidente, a gente vê também o que aconteceu antes desse trauma, que deixou a pessoa suscetível a ter essa reação traumática àquele evento. Então, eu lembro que assistindo material em inglês, né, da FT sobre tratamento de veteranos que vão para a guerra, Isso. que voltam da guerra, né? As pessoas voltam com vários traumas, né? Nos Estados Unidos isso é muito frequente, porque tem guerra do Iraque, guerra do Golfo, guerra do Afeganistão, guerra. Então tem um percentual dessas pessoas que quando voltam da guerra, voltam com sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, pelas cenas que vivenciaram, pela tensão, pelo estresse que viveram em momentos de guerra. E aí, muitas dessas pessoas são tratadas com a técnica da EFT. Existem centros que fazem terapia com EFT e terapeutas que fazem isso até de forma voluntária. E aí foi se percebendo também que boa parte dessas pessoas que voltavam com o transtorno do estresse pós-traumático tinham questões mais profundas de infância, que era justamente aquilo que deixava essa pessoa mais suscetível a voltar com o estresse pós-traumático. Porque outros que participaram das mesmas cenas, vivenciaram os mesmos eventos, não precisaram fazer um trabalho tão aprofundado assim, não voltaram com o transtorno do estresse pós-traumático. Podem ter voltado com uma certa sequela, mas não chegava no nível do transtorno do estresse pós-traumático, né, que são crises de ansiedade intensa, memórias intrusivas que não deixam a pessoa dormir, que aí leva para ansiedade, para depressão. Então, aqueles que vinham com uma sequela maior dos traumas de guerra eram as pessoas também que também carregavam feridas da infância importantes de serem trabalhadas. Então, os terapeutas começaram a perceber isso. Então, tinha que trabalhar não somente as memórias da guerra, mas também as situações que deixaram essa pessoa mais suscetível lá na infância. E aí o trabalho acaba sendo mais eficiente. Porque nós temos uma história de vida, né? Nós não somos o que nós estamos nesse momento. Nós temos lá, desde a nossa infância, desde o momento do nosso nascimento, a gente tem um repertório de situações que aconteceu conosco. Ignorar esses eventos, para mim, André, é um grande erro do processo terapêutico. Né? A Márcia aqui, ó, ela é minha aluna. Então, assim, ignorar esse olhar para a história de vida daquela pessoa que tá vindo, e você tratar apenas aquele evento específico, eu, particularmente, não atuo dessa forma. Porque como eu, André, eu já contei isso várias vezes para você, vindo um quadro depressivo, né? Tive um quadro depressivo, e que por grandes estresses, por tudo que eu passei na minha vida. E eu tive que voltar na minha infância para entender as causas daquilo que estava acontecendo comigo. E que também muitas características da minha personalidade, da minha forma de ser, estavam vinculados a este evento. Eu comecei a aplicar isso também nos meus pacientes. Né? Ter essa visão maior de todo o processo. Porque numa sessão, eu não atendo sessões individuais, André, eu não faço isso. Sessão isso é uma única, coisa que eu assim, né? Sessão processo. Não atendo, tá? As pessoas me pedem, eu até indico para outras pessoas, mas eu não faço. Exatamente por isso, porque ela vem, ela tem aquela melhora, né? Porque melhora, não tem como não melhorar com a FT, mas não trata você. Né? Não vai lá na profundidade daquele sentimento. E muitas vezes as pessoas falam para mim, isso já está tudo resolvido, né? Quantas vezes a gente... E você vai mexendo, e você vai entrando nesses eventos específicos, e vai verificando que aquilo não foi curado, que aquilo não foi limpo. Então, eu sempre faço essa investigação, essa anamnese de toda a história da vida desse paciente, para eu ter essa visão maior. Até das situações repetitivas. Você fez uma avaliação muito bacana. Né? Ela foi procurar um emprego tóxico. Né? Por que ela foi procurar um evento tóxico? Porque ela foi buscar trabalhar, talvez ela não tenha se percebido. O incrível de tudo isso é que ela gostava do trabalho.
Então, É veja só, inconsciente, é inconsciente. É uma inconsciente, questão de né? frequência. E aí ela vai para um emprego, agora ela vai para um emprego onde o lugar é bacana, traz felicidade, e o desempenho dela não aparece. E ela fica num processo de frustração, de autoestima, achando que ela não. Mas ela não. Aí nós vamos trabalhar mais um pouco ainda, mais profundo, para ver por que tinha sobrado esses requisitos, né? E essa ansiedade ainda no trabalho. Então, assim, a questão da valorização, a questão de se perceber como pessoa, né? Uhum. Então, assim, ir a fundo é a chave do resultado da FT, né, André? Sim, sim. E é importante também a gente entender que a reação emocional que uma pessoa tem a uma determinada dificuldade ou adversidade na vida, ela sempre vai ser influenciada pela carga emocional que essa pessoa carrega dos eventos que ela viveu no passado dela. Então, mesmo que haja uma perda, um luto, uma perda de um emprego, uma coisa traumática na vida, uma coisa que é impactante emocionalmente, se o histórico dessa pessoa é leve, está suave, está curado, Isso. ela lida com aquilo de uma forma muito melhor, ela sai daquele quadro muito mais rapidamente. Ou ela nem vai se abalar tanto, ela vai sofrer um pouco ali, mas logo ela se recompõe. Aquilo não vira uma depressão, não vira um quadro de ansiedade grave. Ela passa pelo evento e supera. E às vezes pode até superar sozinha, se não houver esse histórico emocional. Quando há esse histórico emocional, é assim, você já está colocando uma pessoa ferida, uma pessoa cheia de carga, e submetendo ela agora a um estresse Profundo. maior do que ela consegue lidar. E aí vai somar com as feridas do passado, e aquele tem um potencial agora de virar uma coisa mais séria, né? Dela entrar no fundo do poço, de virar uma depressão, ou de virar um quadro de ansiedade mais grave, que a pessoa já tinha essa ansiedade, só piorou, né? Ela não era Sim. livre, liberta, né? Essa Não, não, suplente, não. ela não estava livre da ansiedade, ela já tinha isso, só que ficou ainda pior depois de passar por essa experiência. Então, o terapeuta precisa ter essa visão para poder ter bastante resultado, conseguir usar a técnica da FT no pleno potencial dela, porque a ferramenta a gente sabe que ela é incrível, é maravilhosa, Mas mas bem utilizado, né? a diferença é isso, né? É o terapeuta conseguir ter essa visão detalhada, fazer essa leitura aí no passado, investigar, não achar que as coisas são separadas uma da outra, fazer uma conexão de uma coisa com a outra, né? Então, por isso você faz o trabalho, você faz o quê? Sempre é 10 sessões, é isso, quando você atende? 10 sessões. Eu sempre Pelo faço menos assim, 10 André. sessões, o pacote inicial 10 sessões, depois pode ser que a pessoa faça mais, depois pode Pode. ser que, né? Isso. A primeira sessão eu sempre faço anamnese. Essa sessão é uma sessão longa, ela tem duração de 2 horas aproximadamente. Então, eu Uhum, montei lá uma anamnese que conta a história desde a infância. Então, ela vai relatando de quando ela é criança, adolescente, como é que foi o relacionamento com o pai, com a mãe, todo aquele histórico com quem ela se dá, com quem não se dá, se toma remédio, todo o histórico da vida dela. uhum, Porque ela vem sempre com a queixa é o sintoma, né? Não isso. é a causa. Então, se você não vai a fundo na causa, se você não conhece a história de vida dessa pessoa, você vai tratar só aquilo que está apresentando, a dor de cabeça. Ah, eu estou com dor de cabeça, mas por que eu estou com dor de cabeça? Essa dor de cabeça, ela é repetitiva, ela acontece sempre, ela acontece em quais situações, né? Uhum. Então, essa investigação profunda, ela é fundamental. Você estava. A tristeza, né, André? Ela faz parte da nossa vida. Sentir tristeza por eventos, pela diversidade que acontece na vida, isso faz parte. Agora, como eu encaro essa tristeza, né? Como eu vivo essa tristeza, está lá, né, nessas memórias que a gente traz da nossa vida. Né? A Então, intensidade com que você vive isso. aqui, e se você consegue ultrapassar aquilo ou fica preso naquele quadro emocional de tristeza, e Isso. aquilo se torna depois uma coisa pior, né? Então, depende do E a histórico gente não emocional. percebe, porque fica lá no inconsciente, né? Por exemplo, você é uma pessoa extremamente esquentada, o limite dela de tolerância é muito acentuado, né? Qualquer coisa irrita, briga, grita, xinga no trânsito, mas por que acontece isso? Ah, ele é assim. Não, ele não é assim. Né? Ele teve um Uhum. histórico de que tornou essa pessoa dessa forma. Então, a gente precisa ter esse olhar para entender que muitas das nossas características são reflexos do que nós vivemos, do que nós não lembramos e que está lá guardado. A pessoa que acorda de mau humor todos os dias, André, não é normal você acordar de mau humor.
né? Mas ela acha, não, eu só fale comigo depois das 10 horas. Eu A trabalhei pessoa com uma pessoa assim. tá tão acostumada a ser desse jeito que ela acha que é normal, né? Mas a É o sociedade também acha que é normal, né? é, sim. As pessoas que estão ao redor também acham que é o normal. Então eu aceito o padrão, né? E certamente a pessoa não nasceu assim, ela não nasceu Não nasceu. irritada. Nós nascemos para ser felizes. Provavelmente acordava feliz, acordava alegre, acordava. Mas aí Ou foi não, né? acumulando. Depende do Né? estímulo, né? Que foi Também, recebido, também pode ter sido que que logo bem foi cedo na infância já tenha tido uma carga ali intensa. Mas em muitos casos, a intensa. infância, a pessoa ainda tem alegria, ainda é uma pessoa alegre, depois ela vai se tornando cada vez mais fechada, cada vez mais traumatizada com o passar Isso. do tempo, né? Vai envelhecendo. E as coisas vão aparecendo de forma mais nítida, porque enquanto você ainda consegue lidar com a vida, mesmo com ansiedade, com depressão, você ainda trabalha, você ainda tem um relacionamento, você ainda lida com a vida, aí você vai levando. Mas na hora que trava tudo, na hora que vem um pânico, na hora que vem uma depressão, na hora que a pessoa não consegue mais trabalhar, na hora que não consegue mais cuidar do filho, não tem como não olhar mais para essas questões. E foi por isso que ela foi buscar um trabalho como o seu. Ela já vinha buscando outros trabalhos também, mas não vinha dando resultado, então bate aquele desespero. Nossa, eu tenho que encontrar alguma coisa para sair disso, não é possível, né, que não exista algo que me tire desse quadro. E Desculpe. nessa cliente que você atendeu, então foram 10 sessões, depois ela fez mais trabalho ou Não, encerrou nas 10 nós e... fizemos 10 sessões e nós combinamos nos próximos 3 meses fazer uma sessão por mês de acompanhamento. Então, para entender como é que está, se teve alguma situação. Então, eu conversei com ela, né, no momento em que você entrou em contato, para pedir autorização para eu contar essa história dela aqui. E ela estava super feliz, Ilenita, eu vou fazer um evento, eu fechei um evento de fotografia, e assim, extremamente realizada. Ela disse, olha, se fosse outro tempo, eu já estava né, preocupada, mas não, deu tudo certo. E o mais incrível de tudo, André, é que no dia do aniversário do namorado dela, que foi um mês atrás, o neném teria nascido. Então, teve essa data muito coincidiu. próxima de coincidência, que era a data que estava programada. Então, assim, também foi um evento que, para a gente olhar, para ver se ia ter uma reação, mas não teve nada, André. Passou o dia, ela lembrou, porque a gente também não esquece, né? Mas ela não tinha mais aquela ferida emocional, aquela dor emocional que ela apresentava antes. Ah, podia ter nascido e tal, né? E aí chegou uma... E aí você chegar Desculpa. nesse sentimento de aceitação, fica aquela lembrança carinhosa, uma lembrança boa daquela conexão com aquele bebê. Ah, meu filho. Que é um filho que ela teve. Só não nasceu, mas é um filho que está aí. Teve uma pessoa que foi visitá-la, não sabia que ela havia perdido, sabia que ela estava para ganhar neném, foi visitá-la e levou um presente para o bebê. Né? Então, você veja, mais um evento que foi testado Que para poderia puxar um verificar gatilho, um né, de gatilho tristeza, de tristeza e tudo. Ela falou, olha, eu agradeço, vou guardar, né? Logo, talvez tenha outro, não sei o quê, mas eu não tenho mais, aconteceu. E lidou com essa situação de uma forma emocionalmente muito equilibrada. Então, quando você trabalha com a EFT, olhando para todos esses aspectos, né? Você tem um resultado muito incrível. Muito incrível, é maravilhoso trabalhar com isso. Cada dia que eu escuto e que eu vejo pessoas falando, você trabalha, você tem, você precisa lá de 2 anos para ficar no tratamento, dá uma vontade, a gente Nossa. fala, vem para cá, né? Vem para cá que aqui a gente resolve. Uma coisa interessante para comentar, André, é assim, né? A pessoa vem com estresse desta forma, vem com um quadro desta forma, e quando você apresenta a técnica, né? A pessoa olha e fala assim, isso não vai dar certo. Se a pessoa não conhecer, ela vai Não pensar isso. conhece, ela não conhecia. Então, assim, foi um quadro. O que eu falei para ela? Eu falei para ela assim, acredite em mim, você vai sair dessa situação. Me dê essa oportunidade de eu te mostrar, né? Ela veio me procurar, mas ela não sabia como que eu trabalhava, como que era o meu processo terapêutico, né? E aí, André, foi incrível, né? Quando nós terminamos a primeira sessão, ela falou, meu Deus,
que você fez comigo? Eu não consigo me lembrar de tal coisa. Apagou, eu não consigo mais. Foi uma coisa assim fantástica. E é tão interessante, hoje ela estava me contando, André, que a amiga dela do trabalho teve uma crise de ansiedade, ela levou a menina lá para o quartinho e começou a fazer FT nela. Já Então, começou a assim, ajudar. já começou a ajudar. E isso é outro ponto maravilhoso da técnica, né? Você leva a técnica para casa, você pode proporcionar isso para outras pessoas. Sim, sim, maravilha. Muito boa essa história, muito bom esse caso. A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. Eu queria que você deixasse também seu contato, né? Como é que as pessoas podem encontrar você lá no Instagram? Qual é a melhor forma de entrar em contato com você? Quem quiser saber mais informações sobre o seu trabalho. Tá. Então, o meu Instagram é @helenitabetlen. Se o meu e-mail é helenitabetlen@outlook.com. Tá, e o Helenita nome está Betlen, escrito, ó. O nome está escrito está aqui na escrito tela, ali. então, ó. Isso, Então, se colocar no Instagram, @helenitabetlen, como está escrito aqui isso. na legenda aqui, você consegue achar o perfil e aí pode mandar mensagem, conhecer o Pode, conteúdo, lá tem né? o direct, pode cair direto lá no WhatsApp, né? Então, se a pessoa Sim, quiser, ou pode pelo próprio Instagram também entrar em contato. maravilha. Eu E atendo tá, todo mundo, eu converso com todo mundo. Então, se uhum. quiser, né, passar um contato, tirar dúvidas, eu estou às ordens. E aí, se te oferecessem 10 vezes mais para você voltar lá para o mundo corporativo, o que é que você faria? O que é que você diria? André, eu recebi essa proposta há pouco tempo, Já recebeu, né? mas eu nunca mais, assim, ó, não vou dizer nunca mais, porque nunca mais é uma palavra muito forte, né? Mas eu não volto mais. Primeiro, porque eu estou numa felicidade muito grande. A FT me proporcionou realizar muitos sonhos da minha vida, que é trabalhar em casa, né? Trabalhar na hora que eu quiser, ter qualidade de vida, nunca mais ter estresse de horário, de chefia, de ambiente tóxico. Tenho, Impressão, sabe? cobrança, Hoje né? eu trabalho para mim, eu trabalho bastante. Né? Eu tenho um volume de trabalho, porque além de terapeuta, eu também sou formadora. Eu tenho um curso para formação de terapeutas. Depois que a pessoa fez a técnica com você lá da FT, ela vem para mim para aprender a ser o terapeuta. Né? O passo a passo, outras técnicas do processo terapêutico. Então, eu tenho um volume muito grande de trabalho, mas é um volume de tanta felicidade, André, que isso não tem preço, sabe? Isso, para mim, assim, eu agradeço muito ter encontrado você. E Mudou a minha além, vida. e além de você estar feliz, né, com essa nova carreira que você encontrou aí, já tava perto de se aposentar ou não do mundo corporativo? Tava perto. Já Mas você perto sabe de que a aposentadoria é nada, né? Perto do que eu Então, ganhava no mundo corporativo, sim, sim, essa não ia ser uma coisa aposentadoria tranquila, né? é. Então você começou uma carreira nova, já perto de se aposentar, e não só se realizando profissionalmente, mas também tendo uma vida financeira boa como terapeuta, né? Uma vida financeira abundante também, isso é importante, porque tem pessoas que acham que tem que ser uma vida apertada, que tem que ser uma vida, é prazeroso, mas é apertado. Não, gente, dá para ter uma vida abundante como terapeuta, você cobrar bem pelo seu trabalho, não precisa atender o dia todo, atendendo poucas pessoas, e você consegue sim ter uma renda Olha, excelente. André, Então, se você pegar 2 pacientes por mês a R$ 200, você já fez R$ 4.000. isso pois Se você é, quiser só pegar 2 pacientes. O que acontece, né? É que para você chegar nesse patamar de você ter esse rendimento, você precisa se dedicar, como em qualquer carreira. como em qualquer Você área. nunca vai ter sucesso se você for aquela pessoa que você achar que basta aquele conhecimento que você teve e você não foi na profundidade. Então, eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Eu estava contando esses dias no meu curso que nos últimos 2 meses eu li 16 livros. Então, assim, eu estou constantemente aprendendo, porque não dá, as pessoas são diferentes, as características delas são diferentes, o ser humano cada ser é único, né? E assim, falando... Estudar e atender faz a gente sempre aprender muito, né? Tanto lendo como também no atendimento, no dia a dia. É um aprendizado infinito, né? Não acaba nunca. Sim, assim, falando de novo dessa questão, dessa possibilidade, eu em novembro agora eu vou para Portugal, vou ficar 3 meses lá, André. Vou ficar Que 3 maravilha. meses, vou voltar só em fevereiro do ano que Vai vem. atender Então, também de lá? Você vai ficar vou atendendo? atender lá, porque eu já estou fazendo o lançamento lá.
Então, eu já estou procurando trabalho. Então, a minha filha vai ter neném, minha filha mora lá em Portugal, e eu já vou emendar e já vou começar a lançar a minha carreira lá. Então, assim, qual é o trabalho que te dá a possibilidade de você tirar 3 meses de férias? Que por mais que eu vá fazer contato, por mais que eu vá ter algumas reuniões de negócio, é pouquinho tempo que eu vou Pois gastar. é. É coisa boa, né? Né? Coisa prazerosa, coisa 5 anos, que... André. Isso é outro ponto que eu coloco. As pessoas são imediatistas, elas querem as respostas imediatas. Então, eu tenho construído a minha carreira nesses últimos 5 anos. E eu acho que isso é uma crescente. Então, estabelecer as metas, colocar onde você quer chegar, né? Você ter a serenidade de esperar esse tempo. Então, eu não parei de trabalhar quando eu comecei meu trabalho como terapeuta, eu não podia, né? Então, eu Tem fiz gente que toda a minha... precisa fazer uma transição, né? Isso, Um período ali isso. paralelo. Pode ser assim, né? Pode ser Isso. E assim. o principal de tudo isso é se conhecer, é você se trabalhar, é Uhum. você compreender o quanto de possibilidade que você tem nessa vida e que muitas vezes as amarras, né, as crenças que você viveu não te permite isso. Então, Isso. assim, tem que ter possibilidade nessa vida. E a possibilidade é muito maior do que a gente imagina. Maravilha. Que bom, então. Estamos finalizando aqui a nossa conversa. Agradeço mais uma vez você ter participado aqui, compartilhado esse caso. Pode ser que no futuro a gente traga aqui mais histórias, né? Se você Tá tiver bom? mais casos para a gente Tem compartilhar depois sim. em alguma outra situação. Achei que a conversa foi bem didática também para quem está aprendendo sobre essa área de Uhum. como atender e também para quem está buscando autoconhecimento, né, e quer se entender melhor. Então é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar antes da gente finalizar Não, aqui? só agradecer a você, André. Eu sou muito grata. Eu te acompanho sempre. Você sabe, você sempre acha que me vê lá nas suas lives. Eu aprendo muito com os seus vídeos, então eu também quero deixar isso. Se você não tem tempo, se você não consegue, não tem disponibilidade de recurso, muitas vezes, de buscar uma outra formação, as suas aulas são aulas, os seus vídeos, os seus atendimentos que você faz são extremamente importantes para a nossa carreira como terapeuta. Ali você tem... Eu passei nos 2 primeiros anos, eu já te contei isso, estudando você, como é que você atendia, como é que você fazia determinados casos que chegavam. Então, é um aprendizado muito rico para a gente, né? Maravilha. Mas muito Eu obrigada. recomendo que todos os alunos do FT Pro assistam essas lives aqui do Terapeuta em Ação, porque Uhum. é muito rico esse conteúdo. Ajuda quem já está também no campo de batalha a entender melhor como é que faz para ter um bom resultado assim como você teve com a sua cliente agora. E cada vez que a gente tem um resultado como esse, a gente ganha mais motivação e mais confiança na técnica, né? Não é a primeira vez que eu escuto isso, mas uma outra aluna que eu também entrevistei, ela falou que ela atendeu um caso também assim muito intenso, que virou uma chave de confiança ainda maior. Disse, nossa, agora, se eu conseguir atender essa pessoa com esse quadro e deu resultado, nossa, agora, assim, confiança na técnica, na ferramenta, agora está 120%. Então, E é inspirador para a gente, né? Quando você pega um caso como esse, você faz uma transformação na vida de uma pessoa com 10 sessões, André, assim, olha, para mim, eu acho que é uma das coisas mais impactantes que a gente tem na vida é a pessoa poder contar. Porque ela vai lá e ela escreve, ela te agradece, ela fica grata pelo resto da vida. Né? E, assim, é é, tão lindo quando a gente consegue promover isso nas pessoas, né? é, Essa uma, mudança. é um divisor de águas na vida da pessoa, né? Um divisor de águas para a vida dela. Muito bom. Eu Então é não tinha isso. isso no meu mundo corporativo. Agora você vai ter e com frequência. Com frequência, graças a Deus. Que Muito bom. obrigada, viu, André? Obrigado. Um Boa abraço a noite para todos. você. Um Obrigada pela abraço. participação de todos. Bom, pessoal, então é isso. Finalizando aqui mais um Terapeuta em Ação. Então fiquem ligados que a gente vai ter mais conversas com os terapeutas que já estão atuando, atendendo no mercado, os terapeutas de EFT formados no EFT Pro, ajudando pessoas, transformando vidas. E você vai poder entender melhor como é que funciona esse mundo de ajudar pessoas, se você é uma pessoa que quer transformar a vida das pessoas e também você que está buscando autoconhecimento, entender como é que é esse processo de cura, como é que funcionam as emoções, por que a gente entra em certas situações emocionais na vida. Então, cada live vai trazendo para você mais conhecimento, para você se conhecer melhor, poder se ajudar e, quem sabe, também poder ajudar outras pessoas. Então é isso. Obrigado pela presença de todos vocês e a gente se vê na próxima live.